Graça e paz, amém? Boa noite, aqueles que eu não cumprimentei, aqueles que estão em casa, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 98, verso 1, diz assim: Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançarão a vitória. Deus, Ele tem feito maravilhas nas nossas vidas. Deus, Ele tem nos abençoado a cada dia. Que nós possamos, neste momento de louvor, agradecer a Deus, cantar a Ele, dando glórias, dando graças por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos se colocar de pé. Vamos estar orando. Deus, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, de campanha, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela tua igreja, obrigada por aqueles que estão em casa. Queremos, Senhor, te render graças. Queremos cantar, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Continua conosco durante esse período. Sinta-se à vontade, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus, amados. Amém. Graças e paz. Graças e paz, irmãos. Amém. Que isso, não fiquem com desânimo, não. Estamos aqui mais um dia da campanha, pela graça do nosso Senhor Jesus. Firmes e fortes, amém? Amém. Glórias a ti, Jesus. Isso aí. Temos que estar firmes e fortes, apesar das adversidades. Não sou só eu que estou passando por dificuldade nesses 12 dias, né, irmão? Todo mundo está passando por alguma coisinha, né? Verdade. Mas o Senhor é maior. Amém. Lembre-se que o compromisso que você assume com Deus nessa campanha vai render frutos neste ano. Amém? Amém. Vamos colocar a mão no nosso coração, vamos adorar ao nosso Deus. Amém? Amém. Glórias a ti, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Estamos, meu Deus, em mais um dia, querendo um coração quebrantado, Senhor. Aleluias. Queremos que o Senhor olhe para nós. Veja este coração, meu Pai, que está sedento pela Tua presença, meu Pai. Oh Senhor, venha com o Teu Santo Espírito na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Oh, aleluias. Declare: me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, declarem: eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do Teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do Teu olhar. Aleluia, declare mais uma vez: eu me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei,
na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Aleluias, aplauda Jesus, meu amado. Aleluias. Precisamos, meu amado, ter esse coração sondado, esse coração quebrantado. Precisamos, Senhor, que o teu olhar fique direto aos nossos corações. Mas para isso precisamos de um coração quebrantado, um coração sondado, um coração contrito, reto em tua presença. Sabemos, Deus, que somos seres humanos, nós erramos, mas o Senhor não quer a nossa perfeição. O Senhor quer o nosso coração quebrantado. O Senhor quer que nós estejamos perto da tua presença e não nos esqueçamos do Senhor. Não te abandone, meu Pai. Mas às vezes nos esquecemos disso. Então declaramos nessa noite para o Senhor sondar o nosso coração, porque o Senhor nos conhece. Quebranta, meu Pai. Aleluias. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, declare. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Pai. Queremos, Pai, ser como flecha. Queremos, meu Deus, ser como fonte. Mas para isso precisamos estar quebrantados. Fale com Deus nessa noite, meu amado. Fale com Deus sobre a tua situação. Fale com Deus sobre o teu ano passado, que foi difícil, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele te deu há muito tempo atrás. Eu não sei qual foi, mas saiba que Ele vai cumprir, meu irmão. Não vai tardar. Basta nós termos um coração quebrantado. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus. Glórias a ti, Jesus. Nesse mesmo espírito de louvor e adoração, nesse espírito de humilhação, nesse espírito de colocarmos o Senhor no centro da nossa vontade. O Senhor, venha com o teu Santo Espírito tocar na vida desse irmão, dessa irmã. Aleluias. Declare: neste lugar tu és real, vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar,
aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh, aleluias. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glórias a ti, Jesus. Aplauda Ele. Oh, Jesus, queremos, meu Pai, colocar o Senhor no centro do nosso querer, no nome de Jesus. Aleluias, amém, irmãos? Amém. Fica à vontade na casa do Senhor, pode se sentar em nome de Jesus. Vamos agora passar para os momentos de dízimos e ofertas. Segure na sua mão sua oferta, seu dízimo. Aquele que trouxe, que o Senhor venha abençoar nessa noite. Aquele que não tem, que o Senhor venha abençoar da mesma forma. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Pai, que será tirada nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto portas de empregos, porque o Senhor tem fortalecido o teu povo. Continua abençoando, Pai, a cada um, Senhor. Aqueles que não têm também nesta noite, que o Senhor venha abençoar da mesma forma. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião,
que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá. Amém, glórias a ti, Jesus, aplauda ele. Som. Graça e paz, amada igreja. É uma honra e um privilégio e uma grande responsabilidade de estar aqui, mas estou muito feliz, antes de tudo, de estar aqui para ver meus irmãos, para louvar e glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluias. Gostaria de pedir aos irmãos, estamos aqui em campanha, um ano do quebrantamento. E eu gostaria de estar pedindo aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Joel, profeta Joel. Ele é o segundo profeta menor. Você vai em Daniel e segue-se. Aí rapidinho você achará este livro. Aleluias. Creio que todos aqui têm passado por muitas dificuldades, mas eu creio que Deus tem falado com cada um de nós tem falado e irá falar durante esses 12 dias. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso de número 12 ao 17. Gostaria de estar lendo estes versículos com os irmãos. Todos acharam? Amém? Ainda assim agora, mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Feche seus olhos, não fechem suas Bíblias e seus celulares, smartphones, e vamos orar ao Senhor.
Senhor Jesus, aqui está teu povo, aqui me coloca em tua presença, Senhor. Nós já entoamos cânticos a ti, agora estamos para ouvir a sua palavra, Deus. Senhor, toma cada lar representado aqui presente, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Repreende toda a força maligna, todo o roubo da palavra, toda a distração, tudo aquilo que venha atrapalhar, Senhor, da tua mensagem ser semeada em cada coração aqui presente. Abençoa também os meus irmãos que estão na live, Senhor. Em nome de Jesus, guarda e livra, Senhor. Se faça presente como o Senhor tem feito e mostre suas maravilhas e seus sinais, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o mês de julho, né? Mês 7, acertei? E Deus tem me dado esse texto para poder compreender algumas coisas e às vezes rever algumas coisa que a gente sempre esquece. O livro de Joel é um livro muito curto, né? 3 capítulos apenas. Mas antes de eu poder expor esses versos que eu li e os irmãos acompanharam, eu queria explicar o que está acontecendo aqui com este profeta. Este profeta ele é diferente dos demais. A única coisa que a gente sabe dele é que ele é filho de Petuel. Não temos maiores informações sobre a família dele, o parentesco, assim por diante. Mas nós cremos que, diante de relatos, de que ele é um homem simples. Ele não veio de linhagem sacerdotal e muito menos de impérios de reis. Mas ele é um homem simples. E ser profeta nesta época era o cara do momento. O profeta só era chamado quando o rei falhava, o juiz falhava, quando o sacerdote falhava, aí Deus precisava levantar entre o povo um profeta. Então a gente já sabe aqui que a situação não estava tão boa. O local onde Joel foi levado para ser profeta é no reino do sul, em Judá. E o nome dele significa Jeová é Deus. O título dessa mensagem é o chamado ao quebrantamento. Porque o que Joel vai precisar relatar ao povo de Judá, em 3 capítulos, ele é dividido primeiro com os juízos de Deus, depois ele vem com a promessa e depois ele termina com a restauração. E a gente precisa entender isso porque quando Joel ele vai anunciar tudo isso, o que estava acontecendo no momento? O povo estava vivendo uma vida muito superficial. Eles estavam tendo as práticas perante Deus, porém, o seu coração já não estava tão convicto daquilo que tinha que fazer. Entendeu? Estavam levando a banho-maria. O seu coração estava distante. O seu físico estava presente, mas seu coração estava distante de Deus. E a gente vai ver aqui que o capítulo 1, ele vai narrar, começando com os juízos, falando sobre pragas. O que Joel vai narrar aqui, se a gente for estar lendo, praticamente é uma descrição de um filme de terror bem detalhado. Porque ele dá muitos detalhes do que estava para acontecer no reino do sul, em Judá. Ele vai descrever que vai vir pragas, mas essas pragas são pragas de gafanhotos. Essas pragas é tão numerosa que ela é feita em 4 estágios. Ela vai destruir toda a plantação, ela vai destruir toda a colheita, todo o trabalho, porque na época do período de Joel, o que reinava, o que dava lucro, era a questão agrícola, a vegetação. Isso é tão importante que isso influenciava o quê? No gado, os animais. E isso influenciava a tal ponto que os sacerdotes e o povo precisava levar os animais para o sacrifício, levar os animais para o sacerdote.
Então, se não tem vegetação, os animais acabam ficando fracos e doentes. Então, o sacerdote não consegue receber. Então, o culto a Deus acaba sendo prejudicado. Você vê que é uma reação em cadeia. E isso, quando a gente lê aqui, acompanhe comigo. A gente já vai chegar já nos versículos do capítulo 2, que é o texto-chave, mas eu queria que os irmãos entendessem aqui o cenário. Capítulo 1, verso 2. Ouve isto, vós anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que João está dizendo é o quê? O que vai acontecer aqui, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu antes e nunca haverá. Que é o quê? Pelo propósito das pessoas, o povo de Judá está presente num culto, mas seu coração está distante de Deus, é necessário Deus vir com juízo sobre esta nação. E isso é muito sério. É muito sério. Mas Joel fala que o que vai vir é o quê? Verso 4. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. E o que ficou da locusta comeu o pulgão. Cada um desses insetos são quatro estágios. O que acontece? Vem a primeiro estágio, eles devoram a vegetação. O que ficar dessa vegetação vem o segundo, até não restar mais nada. O interessante é que não vai parar por aí. Depois do gafanhoto vai vir a seca. Depois da seca vem a fome. E a situação é tão complicada que vem fogo sobre as plantações que restam. Então imagina só Joel tendo toda esse prelúdio, essa visão da parte de Deus, e ele tendo que anunciar isso para o povo de Judá. O verso 13 ele vai dizer um negócio muito interessante, porque ele vai falar para os sacerdotes cingir os seus lombos e se curvar perante Deus. A hierarquia sempre é de cima para baixo. E as coisas não estavam tão boas naquela época. Quando a gente chega no verso 14, ele diz para santificar um jejum e apregoar um dia de proibição, ou seja, todo mundo teria que se abster dos alimentos. Quando a gente chega no capítulo 2, verso 1, Joel vai dizer que precisa ser tocada uma buzina. Essa primeira buzina é uma buzina de alerta daquilo que está para acontecer. E Joel tem dois tipos de revelação numa só. A revelação de que algo que estaria para acontecer naquele período e algo que estaria para acontecer no futuro, que seria para os dias que a gente já está vivendo. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz o monte da vossa santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Se a gente quiser saber qual é o tema deste livro, o tema é o dia do Senhor e ele vem. O profeta Joel vai bater muito nisso, para que o povo se atente no comportamento de como eles estão perante Deus. E a gente chega rapidamente no verso de número 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com isso, jejum, com choro e com pranto. A gente já sabe que a primeira buzina foi o perigo iminente. O convertei-vos aqui a mim de todo o coração é realmente ter uma mudança radical. É chamado de metanoia, a mudança de mente.
É uma mudança que somente o Espírito Santo pode fazer em nossos corações. Mas como é que isso é feito? É de dentro para fora. Mas como é que eu posso expressar isso? Joel fala: com jejum, com choro e com pranto. Isso me faz lembrar dos dias atuais. Quando Joel relata tudo isso, é tão atual este livro que a gente vê o reflexo disso na sociedade hoje. O que nós vemos hoje? As desgraças, as violências, muitas coisas acontecendo. Estamos aí em pandemia, tendo que se resguardar. E a gente precisa entender que para a gente estar preparado e buscando ao Senhor somente por este meio, a gente precisa se converter. O povo precisava disso. Havia erros que precisavam ser corrigidos no reino de Judá. E não é diferente para com a nossa nação chamada Brasil. A gente foi chamado para poder chorar, se lamentar. O que aconteceu quando Neemias soube, lá em Jerusalém, na sua terra natal, quando ele precisou saber das informações, e quando ele sabe que os muros foram derrubados, as pessoas estavam em plena miséria, o que ele faz? Ele chora e lamenta e ora a Deus. E ele se coloca na frente, falando: Pai, eu pequei, nos perdoa, perdoa o teu povo, mas perdoa primeiramente a mim. É esse sentimento que a gente precisa ter. E nada mais é do que todo esse sentimento chamado de quebrantamento diante dos olhos de Deus. A gente precisa voltar a ter essa sensibilidade com o que tem acontecido com nossos amigos, parentes, trabalho, porque a insensibilidade tem reinado no ser humano hoje. Eu já presenciei muitas coisas. Presenciei uma pessoa em cadeira de rodas precisando atravessar a rua e ninguém tendo a bondade de ajudar essa pessoa, uma pessoa cega, uma pessoa aleijada. O ser humano hoje está insensível em querer fazer o bem. Infelizmente, o egoísmo tem predominado no ser humano. E isso não é algo de fora para dentro. Isso já é da nossa própria natureza. Mas o ser humano sem Deus, ele é desta forma. Mas a gente precisa fazer o que diante de tudo isso? Orar e chorar por essas vidas. Porque fazendo isso, Deus pode mudar o quadro. A gente vai ver isso mais para frente. Verso de número 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O sentimento de... naquela época que o pessoal rasgava as vestes, era um momento de humilhação, né? Mas o que Joel manda fazer aqui é simplesmente o oposto. Ele pede para que as pessoas rasguem o seu coração diante de Deus. É sempre de dentro para fora. Você precisa olhar a situação e falar assim: Senhor, me ajuda a ter esse sentimento que o Senhor teve. Porque Cristo Jesus teve isso nesta terra, de empatia e compaixão. Teve isso com o cego de Jericó, com a mulher do fluxo de sangue e tantas outras pessoas que presenciaram do poder de Deus. Rasgar o nosso coração. A gente precisa fazer isso, irmãos. É uma entrega total. Lá em Deuteronômio 6:5, é um texto muito interessante. Abra comigo rapidamente. É uma descrição exata do que Joel está falando. Deuteronômio 6, verso de número 5.
Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. O que isso significa? De que não é pela metade. Não é 5%, 10%, 20%, 30%, mas é no total. E a gente às vezes tem essa dificuldade de amar a Deus 100%. A gente divide. E é lógico que Deus entende e compreende que cada um tem. Famílias, amigos, filhos para cuidar. Mas quando se trata de Deus, Ele deve ser a prioridade sobre todas essas coisas. Não tem escolha, irmãos. Não tem o meio termo. Voltando para Joel. E de novo ele diz: e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O que Jó está dizendo aqui é que se o povo se arrepender, voltar-se para Deus, rasgar o seu coração e não as vestes, Deus, a praga aconteceu, mas esta praga não ficaria para sempre. Deus iria passar com um vento para levar essa praga para longe. O povo precisava saber de que Deus é soberano, e é Deus que rege toda a terra, e é Deus que mandou a praga. E aplicando para hoje, é o mesmo Deus que atua sobre as pragas que têm acontecido hoje. Como a gente bem sabe, a Covid e tantas outras. Há algumas pessoas que dizem que a gripe espanhola foi uma das piores gripes que aconteceu na face da terra. E também veio da parte de Deus. Porque serve de pedagogia para o ser humano voltar-se para Deus. As coisas não acontecem ao acaso. A gente entende que Deus é que controla todas as coisas. E quando a gente entende isso, nada foge do controle dele. Tudo o que acontece, Deus está com a sua mão estendida. E no tempo certo, Ele vai operar. Verso 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Esse verso 14 é uma convocação geral. Mas essa convocação geral é uma convocação para líderes daquela época, para os líderes de hoje, para o rei daquela época, sacerdote, juiz, o povo, os anciões, as crianças, não escapou ninguém. Todos precisavam estar atentos para o que Joel estava dizendo. Volte-se para Deus. Convertam o seu coração e não as vossas vestes. E novamente a gente vê, verso 15, a segunda buzina sendo tocada em Sião. Quando Joel fala tocar a trombeta em Sião, é em Jerusalém. Santificai um jejum. Essa palavra jejum, ela tem se esquecido no meio do tempo, né? Essa palavrinha tão pequena, né? Mas que tem um efeito muito grande. Porque nada mais é do que deixar de se alimentar. Assim como o médico pede para a gente quando vai fazer um certo exame ficar de jejum, mas na proporção para com Deus é o quê? É mortificar a nossa carne e se santificar mais a Deus. A primeira orientação diante da segunda buzina, que é relacionada ao arrependimento ou quebrantamento, é santidade
com um jejum. Segunda é o que? É uma proibição dos alimentos. E o verso 16 vai dizer o que? Congregai o povo, ou seja, ajuntai, chamai todo o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, nem os filhos escaparem, irmãos. Até os filhos também estão no meio. E os que mamam, e até o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. E aqui novamente o verso 17 diz o que? Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. É interessante esse verso porque a localização entre o alpendre e o altar é o santuário, é diante da porta do santuário daquela época. E naquela época o santuário era representado como a presença de Deus. O que Joel está dizendo nada mais é do que: volte-se para a presença de Deus. Fiquem diante da presença de Deus, porque somente ela é suficiente, e ela é única, e ela é inesgotável. Ela é a fonte de toda força que emana em nossas vidas. A partir do momento que o povo faz isso, a gente vai ver o reflexo no verso 28, a qual eu creio que os irmãos conhecem, que é a efusão do Espírito Santo. Mas fiquem tranquilos que eu não vou para lá. Entendeu? Mas eu creio que os irmãos conhecem muito bem, que é concretizado em Atos capítulo 2. Continuando aqui, o que Joel fala? O que o povo poderia dizer? E não entregues a tua herança ao opróbrio. Que herança é essa? O reino de Judá. Porque Deus quando escolhe Judá, tem uma promessa específica de Judá para vir. Então, se essa promessa que veio de Judá não se concretizar, e os povos vizinhos sabiam o que ia acontecer, imagina se essa nação viesse a ruínas, o que o povo ia dizer? Continuando, a tua herança em opróbrio, em outras palavras, vergonha. Se a nação de Judá viesse a ruínas, iria trazer vergonha. E aí, o que as outras nações iam dizer? Que este Deus não é um Deus que cumpre, que faz, que acontece. Mas pelo contrário, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Esse argumento, irmãos, vamos lá para Deuteronômio novamente. Deuteronômio capítulo 9, verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde tirastes, não diga: porquanto o Senhor os não pode introduzir na terra de que não lhe tinha tirado, e porque os aborrecia, os tirou para matar no deserto? Se o povo perecesse, o reino de Judá, assim como o reino do Egito, assim como o povo saiu do Egito, os outros povos iam dizer o quê? Esse Deus tirou do Egito para matar eles no deserto? E a mesma coisa com Judá. Deus promete uma coisa no reino de Judá, e esse Judá perece, e desse Deus faz isso não tem lógica. Mas o povo se arrepende, o povo se quebranta, o povo entende que o quebrantamento, a humilhação, o arrependimento é necessário para os dias de hoje, para nossas vidas, porque sem ele
a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue avançar. Queria trazer algumas aplicações práticas. Uma autoanálise constante, irmãos. O que Joel tem a nos ensinar é que o quebrantamento, a humilhação, ela é uma ação de Deus em nossas vidas, é uma oportunidade de nós se achegarmos mais a Deus. A gente deve ver isso com os bons olhos, porque Deus ama a gente, e Deus quer a gente por perto. Deus quer nos abraçar e trazer e mostrar da sua grandeza e riqueza em nossas vidas. Assim como o povo de Judá teve a oportunidade de se arrepender, de se humilhar, e teve a ação do Espírito Santo 2.400 anos à frente, com os apóstolos, e aqui estamos nós, para poder testificar disso. Uma autoanálise constante, irmãos. Nunca esqueçamos disso. O quebrantamento nos dias de hoje, nosso país, é necessário. Quantos lembram do acontecimento do 11 de setembro, das Torres Gêmeas? Quando o presidente soube daquele acontecido, ele tinha uma quantidade de conselheiros para poder saber o que precisava ser feito. E entre eles tinha um homem chamado Billy Graham. E quando o Billy Graham entregou um recado para esse presidente, do que precisava ser feito, qual orientação tomar, Billy Graham simplesmente levou um papel dizendo assim: os Estados Unidos se esqueceu de Deus. Esse foi o conselho simples e básico para o presidente da época. E não é diferente hoje, irmãos. Se a gente não entrar com quebrantamento, com oração, com choro, com lágrimas, mas é com lágrimas, irmãos, quebrar toda essa insensibilidade com as pessoas à nossa volta, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas nós cremos que Deus é um Deus que pode todas as coisas. Segunda aplicação prática: sempre haverá calamidades, irmãos, neste mundo, mas haverá o dia do Senhor. Esse dia é um dia glorioso para nós. E quebranto, irmãos, é choro, é lamento ao Senhor perante essa sociedade caída que afeta a educação, a saúde e a política. Precisamos disso, irmãos. Precisamos disso. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e que nós possamos buscar mais ao Senhor. Amém? Amém, né? Graças a Deus, palavra abençoada, que possamos estar nos quebrantando verdadeiramente aos pés do Senhor. Eu não sei se alguns irmãos têm chave, nós vamos passar agora por um período de oração, chave de automóvel, de casa, se vocês tiverem o desejo de estar colocando aqui fotos para nós estarmos orando. Gostaria de estar chamando os líderes para estar me ajudando, orando pelo mês de julho. Quantos irmãos se colocam aqui, vamos estar passando por esse momento de oração. Chamar os diáconos, líderes. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela tua palavra nessa noite, Pai, por entender a necessidade, Pai, de nos quebrantando aos teus pés, Pai. Deus, que venha, Senhor, ao nosso coração o entendimento, Senhor, de estar aos pés do Senhor, clamando, intercedendo, Senhor, pelas vidas, Pai. Deus, eu quero, Senhor,
como meu irmão falou, hoje à tarde eu fiquei vendo sobre uma reportagem, um acidente que teve no Rio. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós como igreja do Senhor, Pai, colocamos aquelas famílias diante de Ti. Deus, colocamos, Senhor, estado da Bahia diante de Ti, Senhor. Essas chuvas, pessoas que têm perdido suas casas, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Intercedemos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar essas vidas, Pai. Deus, da mesma forma, aqueles que se encontram enfermos, Pai. Aqueles que se encontram, Senhor, hospitalizados, em leite de hospital, Pai. Tem misericórdia, Pai. Entra com providência, Senhor. Entra com a Tua cura, Pai. Restaura, Senhor, as vidas, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, Pai. Deus, te clamamos pelas famílias da Tua igreja. Te clamamos pelos jovens, pelos homens, pelas mulheres, pelos adolescentes, Senhor, pelas crianças. Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, coloca no Teu altar, Pai. Entra com providência, Senhor. Abre portas de empregos, Pai. Aqueles que têm, Deus, enviado currículo, Senhor. Faz a Tua obra, Pai, no nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Intercedemos, clamamos por Ti, Senhor. Pai, restaura famílias, restaura casamento, Senhor. Deus, restaura, Senhor, aqueles que são dependentes químicos, Pai. Deus, no nome de Jesus, Pai. Muda a história, Senhor. Muda a história, Pai, da nossa cidade. Muda a história do nosso estado. Muda a história, Senhor, do nosso país, Pai. No nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, as vidas diante de Ti, Pai. Só Tu, Senhor, pode fazer, Pai. Faz aquilo, Senhor, que não está ao nosso alcance, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, Pai. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, Peniel Vila Nova Mariana, Pai. Essa igreja, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha dar, Senhor, um ano, Senhor, abençoado, Senhor, a este lugar, Pai. Deus, que o Senhor venha trazer vidas, que o Senhor venha dar crescimento a este lugar. Nós como igreja abençoamos, Pai, essa terra, Pai. Abençoamos este bairro. Abençoamos, Senhor, a nossa direita, a nossa esquerda, nosso vizinho, Pai, da frente, de trás, do lado, que o Senhor venha abençoar. Pai, queremos abençoar desde já cada chave, Pai, cada foto, Deus, cada chave de automóvel, Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar, guardar, livrar de todo mal, os documentos, Deus, os pedidos que foram colocados nessa mesa, Pai, diante de Ti. Abençoa, Pai. Deus, nossa caixa de oração. Deus, no nome de Jesus, Pai. Todos os pedidos que tem aqui. Que o Senhor venha abençoar, Pai. No nome de Jesus, Pai. Oramos, Senhor, pelo mês de julho, Pai. Que seja um mês abençoado, Pai. Que seja um mês, Pai, guardado por Ti, Pai. Toma a Tua igreja diante de Ti, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Dá um mês, Senhor, dias, semanas, Pai, guardado por Ti, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus, Pai. Deus, abençoa todos que estão aqui. Os nossos irmãos que estão em casa, que estiveram conosco até agora. Deus, que o Senhor venha guardá-lo, livrá-lo, Senhor, de todo mal. Abençoa cada um no nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares. Livra-nos, Senhor, de todo mal. E que as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre a vida de cada um. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Terminamos, Senhor, este culto te aplaudindo, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Aleluias. Glória.